Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Tracer, voltando com vídeos com utilidades para vocês, como nos nossos vídeos anteriores. A gente voltou para falar de temas que não uma leitura conjunta, mas temas aleatórios. Já teve os melhores desse ano, né, até a metade do ano. Já teve dicas de como você ser um leitor melhor. E agora nós vamos dar uma dica muito importante para você que, como as primas também às vezes sofrem de insônia, não às vezes porque não às vezes por nossa causa, né? Como é o caso da Nani, como é o caso de que quem tem criança, criança pequena, mas enfim, em qualquer fase da vida, às vezes a gente tem alguns problemas aí com a questão de insônia. E a gente veio apresentar algumas dicas de livros que ajudam, né? Ou seja, se você ficar um tempão grande ali acordado durante a noite, você pode acabar com um livro de uma vez só, ou você também pode ter algum livro que te ajude a pegar no sono novamente, caso for, né, se for esse o seu caso. Então a gente veio trazer algumas dicas, né, Nani, o que fazer quando você acorda no meio da noite e precisa ler alguma coisa. Ou para Ao invés de pegar seu celular e abrir o Instagram e Isso. de repente, como a gente também falou em outro vídeo, toca uma música e acorda seu Sim, companheiro ou sua companheira é. e vai tirar o seu sono também, vai piorar, né? Você pega um livrinho para ler, é um ótimo momento. Eu estou muito leitora da madrugada, nem estou tanto assim, não posso nem reclamar, mas como a Tati falou, se você tem filho pequeno e acorda, tem que ir lá dar um auxílio, perde o sono, eu perco o sono, meu sono é leve, então eu demoro a voltar a dormir. Ou você está passando por alguma situação hormonal de menopausa, ou você é uma pessoa ansiosa que está vivendo em 2025 e 25 e também Sim. tem noites de insônia. Se você está vivo, com certeza tem alguma noite que você não dorme bem. E não quer dizer que são livros, também tem que explicar, né? Que são chatos e vão te dar sono. Não é isso. É que, né, Não. o ato de ler, você vai relaxando a cabeça, ao invés de ficar pensando em boletos e tudo que você tem que fazer no dia seguinte, você se distrai ali. E como a Tati falou, às vezes você até acaba um livro, dependendo do tempo que você Sim. ficou acordado e do tamanho do livro, ou só dá uma relaxadinha para voltar a dormir. Uhum. Quer começar, Nani, com a sua dica? Posso começar. É, Eu comecei pegando o livro curto, mas eu pensei. Primeiro que eu pensei que a Malu fosse vir, então tem uns que eu não falei, vou ver se você vai falar, senão eu vou falar por ela, porque eu acho que ela sugeriria. Uhum. Eu não sou muito leitora de conto, mas acho que é uma boa categoria. Ah, eu tinha um desses sim para pegar. Será que ele tá aqui embaixo? Ah, eu vou dar essa sorte? Vou. Peguei. É, que dá para entrar nessa categoria, mas eu já vou dar o meu pitaco aqui antes da lista, que contos, geralmente, eu acho, os poucos que eu li são meio perturbadores. Eu escolhi livros, assim, que são os que eu seleciono para ler de madrugada, que são uma coisa, assim, mais não muito filosóficas, existenciais, que aí vai tirar seu sono, Sim. nem muito aterrorizantes, assim, né? Com muito estímulo. Eu escolhi livros suaves. E quem me conhece sabe que eu adoro um livro com um narrador criança. Uhum. Então, essa vai aí, já vou falar de alguns, que é a minha primeira categoria. Porque geralmente a criança é engraçadinha, é uma narrativa mais leve, não vai ter palavras muito complicadas, né? Até que esse aqui tem, que é uma criança daquelas diferentonas. Esse aqui primeiro, da Mariana Salomão Carrara, minha última obsessão literária. Se Deus me chamar, não vou. O bilhetinho aqui rolou, mas foi a Tati que me deu depois que eu amei o Não Poucas Sílabas do Sábado. Eu adorei esse livro. Ele tem umas questões assim, não é bobinho, apesar da narradora infantil, mas não é nada que vai atrapalhar seu sono. Esse aqui panfleto muito, Tati já realizou meu sonho de ler. Eu acho lindíssimo e é uma leitura assim que eu classifico como suave. Tem um momentinho de tensão, né? Assim, é Tem. envolvente. É uma menina que desaparece no gelo, Castelo de Gelo, não falei, não sei falar o nome do autor. Tarjei Vestas, certeza não é assim. E esse aqui, A Vida pela Frente.
acho que foi a Marizinha que me deu. Você já leu esse, Tati? Já li em francês. É, ele é francês e ele é também bonitinho, sem ser É, levinho também. Mas sim. são todos pequenos. Eu acho o narrador infantil, eu adoro, e acho que é um bom momento para ler. Uhum. E já tendo apresentado físicos, trago notícias que o leitor da insônia lê no Sim. Kindle, tá, gente? Porque você não pode acender a luz. Que aí além de acordar se tiver alguém dormindo com você, você vai perder o sono. Sim. É, Nani, eu vou falar, olha só, você leu meus pensamentos, porque eu escolhi o mesmo livro que você. Eu também. Deu até saudade dele. Ah, eu gostei tanto e eu escolhi não só porque eu achei, assim, é claro, né? Tem, a gente falou, você já comentou, tem uma temática que nem é também tão infantil, né? Como, mas o livro é leve, é engraçado porque é uma criança que está narrando, então tem coisas muito engraçadas. É claro que também tem coisa triste, assim, mas eu achei muito legal porque é o ponto de vista da narradora, que é uma criança, é muito original, né? É bem interessante. E também tem outra coisa, os capítulos são bem pequenininhos. Então, se Ah, isso você, é bom, né? né, tá lendo lá, então você não vai, para aquele leitor que não consegue parar de ler se não chegar no final do capítulo, isso aqui é ótimo, porque se o sono voltar, ao menos você consegue dormir novamente sem aquela pressão de que você não terminou o capítulo. E também adorei, Se perdeu. achei ótimo. Essa aqui é uma das minhas dicas. E eu já vou entrar com um outro, porque você comentou sobre contos, né? E eu não sou uma leitora muito assídua de contos. Eu gosto, não é porque eu não gosto, mas sei lá, eu raramente ou quase nunca costumo falar, entrar assim, nossa, vou ler contos. Mas depois que eu li Cem Anos de Solidão, eu peguei para ler os Doze Contos Peregrinos do Gabriel Garcia Marques e adorei, assim. E também são contos, né? Então você pode parar e tal. Então esse aqui eu li bem devagar, porque eu normalmente li à noite antes de dormir. Mas se você acordar no meio da noite e quiser ler um conto, é claro que nem todos são. Alguns têm aquele negócio de causar uma certa adrenalina. Então acho que não nem todos cabem aqui. Mas, enfim, categoria contos, eu acho que entra também como um bom auxílio aí se você quer ler durante a madrugada. É, como eu disse, a maioria eu li no Kindle, então vai ter pouco para mostrar agora. Mas ainda na categoria narradores infantis, Uhum, lembrei de um que nós lemos juntos. Não é pequenininho, mas preenche esse também. Vou falar todos de crianças, já que eu uhum. gosto. Que é o do Okapi, que eu esqueci o nome, e eu não tenho ele físico também. Quando a Selma sonhou com o O Cap, dia né? que Selma sonhou com o Isso. Okapi, é. Eu também leio em alemão, né? É, sim, Esse também é fofinho, também é triste, todos têm uma melancoliazinha infantil. sim. E o Foster, da Claire Keegan, que é a autora que o povo está lendo agora, Aham, aquele outro, daquele cara do Natal, que esqueci o nome. Pequenas coisas como esta, isso. consegui lembrar. E ela também é bom de ler de madrugada, porque todos os livros dela são fininhos, assim, menos de 100 Uhum. páginas. Eu acho que em português só tem o Pequenas Coisas que Começam, mas para quem lê inglês, eu acho que ela já tem quatro com certeza, que é aquela coleçãozinha que eu queria muito ter, colorida. Mas é bom porque é assim, né? Você lê, pode até acabar dependendo da duração do seu, do seu tempo Sim, acordado. exatamente. E aí, eu trouxe um nessa categoria de que você pode terminar dependendo do tempo que você ficar acordado, que foi e é ainda, eu preciso colocar ele para circular, que é o livro itinerante das primas, mais um que está rolando, foi a Nani que passou para mim. Bom Dia Tristeza. E eu peguei para ler na viagem de volta do Brasil para a Alemanha. E aí, como eu não durmo muito no avião, eu acabei lendo o livro inteiro. Comecei, né, a ler no pré-viagem ali no aeroporto e tive o tempo todo ali que eu consegui. E ainda deu para dormir um pouquinho. Então, porque ele é um livro fininho, mas ele é muito
Também os capítulos são pequenos e como eu não costumo assistir muita coisa no voo, eu falei: eu vou dar prioridade para ler, né, o quanto eu conseguir. E aí eu consegui terminar o livro inteiro no voo. Então também categoria, se você não dorme muito e não é somente por insônia, aproveite para ler um livro pequeno. Eu acho que você comentou, Nani, que não tem, ele está esgotado, né? Esse aqui ou não? Não, tem. Tem? Ah, então tem, ó. Se tem, ó, aproveitem e comprem. Aí a gente vai deixar o link para vocês. Eu gostei, viu, Nani? Eu dei 4 estrelas, mas a gente ainda precisa conversar sobre ele, porque eu ainda não conversei. E aqui, ó, as É. marcações são inclusive da Nani aqui, porque eu estava no avião e aí eu estava sem nada, né? Não tinha os meus Ele apetrechos é ali. envolvente, né? É, muito envolvente. E diferentão, assim, também, né? Assim, eu acho que é uma coisa que faz você pensar em coisa de cultura, né? Assim, eu particularmente achei bem gostoso e instigante, vamos falar assim, para a gente pensar Sim. outras coisas. É outra criança diferente, né? Igual essa aqui. Exatamente. É isso aí. Eu lembrei de um agora que eu também não tenho. Eu só li o primeiro, nem gostei tanto. Vou puxar duas categorias, que talvez uma você tenha lido, eu não li. Eu acho que já está no quarto volume, mas dizem que são todos iguais. Você já viu aquele Antes que o Café Esfrie? Já vi, mas não li. Eu li o primeiro, que são acho que quatro histórias que passam nesse mesmo café. E aí as pessoas devem conhecer. A história é que você está nesse lugar, nesse café, você pede um café, e aí você é transportado para algum momento da sua vida, tipo o efeito borboleta, mais ou Uhum. menos, só que não muda. E aí você tem que voltar antes que o café esfrie Ah, para tá. sua vida, e aí você pode mudar alguma coisa do que aconteceu ou não. Uhum. Tem muito tempo que eu li o primeiro, só que eu acho que já saíram quatro, mas dizem que são outras historinhas nesse mesmo modelo. E como ele é asiático, não lembro agora de que nacionalidade, me lembrei porque ele existe antes da chamada agora famosa Healing Literature. Uhum. Em inglês, leitura de cura. Leitura de Isso. cura. Eu não li nenhum ainda. Tem um que eu até tenho no Kindle que eu estava muito interessada nele. Mas aí, aquelas opiniões, né, assim, gosto, não gosto, ok. Aí tanta coisa para ler, a gente vai deixando. Mas esses devem ser muito bons para madrugada, né? Porque Deve. geralmente é muito bonitinho, a maioria da livraria, da farmácia, da floricultura, do não sei o quê. E é Sim. sempre alguém que gosta de livro. Aí eu tô dando a dica sem ter lido. Eu acho que você também não leu nada, né? Esse eu não li, mas o que você falou me fez lembrar de um que eu li alguns anos atrás em alemão, e aí eu até achava que ele se encaixava mais. Ele não é acho que o autor é americano. Eu vou depois ver e colocar aqui para vocês, porque eu não vou saber falar o nome do autor e não vou lembrar. Eu acho que não tem tradução para o português. Eu não sei, eu vou ver. Mas eu lembro que na época tinha uma outra amiga minha que também leu e ela queria ver se tinha para a mãe poder ler, né, em português. E aí ela falou que não tinha e tal, e foi o último contato assim, que eu tive. Mas eu acho que eu li também esse esquema, assim, e é uma continuaçãozinha, só que é a história de um rapaz que vai parar num café. Aliás, o título do livro, traduzindo do alemão, é O Café na Esquina do Mundo, assim, no final do mundo. É como se fosse assim, o cara tá meio ruim ali numa, né, a vida dele tá tudo só dando errado, e aí a bicicleta quebra e ele tá no meio do nada e de repente ele vê um café, uma loja assim de um café, aí ele resolve entrar e aí as coisas tipo um lugar meio mágico, entendeu? No cardápio, assim, tem lá o que você quer da vida, tem perguntas no cardápio, sabe? Em vez de ter. E aí e as pessoas que atendem e tal, ainda tem a história, e tem até uma criança que é a filha do dono, que também tem uma história ali e tal, e daí tem a ver com eles estão perto do mar e tem a ver com surf. Esse é o que eu lembro do livro. Mas é meio que essa é, esse ambiente meio mágico, sabe? E tem, Faz mas sentido.
a pegada é meio autoajuda, entendeu? E talvez Uhum. hoje em dia tenha um nome aí diferente, mas na época eu li, é um livro bem, bobinho, assim, pode ajudar, né, quem tiver numa situação, assim, de uma angústia maior, talvez. Mas é gostoso, é um livro para tipo, você relaxar, entendeu? Então acho que ele se encaixaria. Eu vou pesquisar para ver se tem, em português ou se não eu coloco a referência que eu tenho aqui mesmo. Mas ficou nos tá assim, best-seller aqui muitos anos. Acho que até chegar à Biblioteca da Meia-Noite, era ele que ranqueava. E nesse de Healing Fiction, não é Healing Literature, tô misturando tudo. Tem também aqueles dos gatos, né? Que tudo é livro, ou é gato, ou é. Sim, Tem na capa um estabelecimento comercial e um gato. Esse é um bom livro para insônia. Vou até pegar aquele que eu tinha separado. É sim, que o que eu tinha separado, me disseram, é um muito famoso. Eu comentei com vocês, vocês sabiam também. Depois eu descobri que ele fala meio sobre carreira, vocação, é alguma coisa assim, alguém que largou alguma coisa para abrir uma livraria, que é o sonho de todo leitor, sabe? Então sim, todo mundo que aham, vai ler vai se identificar. aham. Aí algumas pessoas falaram que é mais ou menos, outras não, enfim. O de contos que eu falei, eu acho que são contos. É esse aqui. Histórias de Paris, 4 contos do Mário Benedetti, que é o Uhum. autor do A Trégua, né? São 4 contos, mas olha isso, não tem nem 90 páginas. E essa edição, é que essa eu não sei se tem Kindle, né? Vai ter esse porém. Ela é bem ilustradinha, é uma Uhum. gracinha. Todos se passam em Paris, né? A história de Paris, da época da ditadura militar, aí ele estava exilado lá. E não são perturbadores, são bem legais. E para quem conhece, né? Ou quem não, enfim. Eu lembro que eu gostei que tem, né? Claro, passa por vários lugares famosos Sim. e eu não esqueci. Geralmente conta um negócio que eu também leio e esqueço. E esse aqui é um um dos poucos que eu li que eu gostei e ficou assim guardado, porque não é perturbador. Porque tem um outro que eu pensei, que é um brasileiro, que acho que passa até no Centro-Oeste, que eu nunca tinha lido um livro, né, de autor de lá, nem passasse lá. Que eu indiquei muito na época também, acho que 2022 ou 23 que eu li, só que os contos são bem. Eu não leria esses à noite, À assim. noite, não. É a São bem mesma coisa. macabros. Também não pode ler Alan Poe à noite também, que, É, né, não vai dar Lídia, para certo. mim, eu não E li, não também sou grande leitora, mas o que eu li também. também não dá, não. Realmente. Tem que escolher bem o conto, senão acaba que a insônia vira, né, vai ficar a noite inteira acordado, vira pesadelo. Sim. E eu trouxe um livro pequenininho, mais por ele ser pequenininho do que pelo tema, assim, mas se bem que o tema também é legal, talvez não seja uma coisa tão leve, né, para ler, mas eu acho que até é, assim, porque o livro chama Reencontro. Eu tenho um carinho especial, eu tenho até a ediçãozinha aqui em alemão, daquelas pequenininhas bem bonitinhas, né? Lida, capa. E ele até que ele é tão pequeno que a letra nem é tão minúscula aqui dentro, até que dá para ler, não é uma coisa assim, de que você tem que ler com lupa, além do óculos, é claro. Mas eu achei essa edição aqui em Portugal e sempre, né, vem com os marcadores combinando, que eu acho super assim. E eu lembro que eu li a primeira vez esse livro, o autor ele é alemão, né, o Fred Ullmann, e ele é de aqui de Stuttgart, é perto aqui de casa. Então ele nasceu aqui. Eu descobri isso aqui bem depois, porque eu li primeira vez em francês esse livro na aula, na época que eu fazia aula de francês, tudo, e a minha professora indicou e a gente leu junto, assim, acho que com a turma, tudo, porque era fácil, né, de ler em francês. E é fácil a leitura dele. A história, então, de dois jovens, né, que se tornam amigos, e lá pela 1932, e um deles é judeu e o outro vai acabar sendo um soldado, né, da Segunda Guerra.
E aí a gente já sabe, assim, que a amizade vai ficar impossível e depois de um tempo eles se reencontram, assim, de uma certa maneira. E é um livro sobre amizade, né? E é uma amizade em tempos sombrios, né? E com pessoas de lados opostos ali, de uma guerra insana ali, mas que eu achei, na época quando eu li em francês, me tocou muito. Eu tô para reler, porque eu ainda não li, então eu tô com o alemão e a tradução aqui em português. Pelo tamanho, eu É. diria que dá para ler assim, né? Mas talvez vá na também, ó, ele é tão fininho que dá para você ler numa insônia só, você termina o livro, entendeu? Mas pela história, que eu acho que é Se a Malu bonita, estivesse aqui, ela já ia falar: Nossa, a já. Tati leu em francês e vai ler alemão e Sim, português. Que é. humilhação. Mas eu já vi que tem uma edição no Brasil. Eu só não sei se ela, como é a capa e tudo, mas tem uma tradução no Brasil. Aí depois a gente deixa o link aqui. Mas eu acho que é também uma boa pedida aí para quem tiver com insônia. Você falou do marcador combinando, me Uhum. lembrou de. Não tenho aqui nenhum dos dois que eu li, que um era itinerante. Não sei se já tá com você falar nisso, acho que não. E o outro eu li no Kindle mesmo, mas o nosso amigo, que eu vou falar em português, gente, o John Fosse, Sim. são livros curtinhos, né? Pelo menos os dois que eu li, o Brancura, que eu li no Kindle, Uhum. e o Manhã e Noite, são bons de ler de noite, né? Não tem nada São. muito. São reflexivos, né? Assim, não é nada muito, né? Assim, que vai te deixar mal da cabeça. E são curtinhos, é uma leitura relativamente simples, né? Sim. É É bom de bom. ler. Eu tô falando do Marcador Combinando porque a Tati, que ainda não tinha Sim. saído aqui, então ela passou pra gente a edição portuguesa, que realmente vem todos os marcadores É. bonitinhos. Igual da editora a Inê aqui. Sim. E dele, Todo mundo devia fazer isso. Ô Nani, sabe o que eu lembrei? Talvez o livro do Fosse até ajude você a voltar a dormir, porque ele Porque dá repete sono. tanto, né? Ele começa a ele tem aquela questão da Você entra ali repetição. no mantra. Sim, É aí você verdade. começa e você vai achar que você já está meio dormindo porque você está lendo a mesma coisa e aí você dorme. Alice. Sim. Ai, que horror. E um outro que você e a Malu já leram também, que eu li recentemente. Nossa, eu li recentemente, mas eu li, eu acho que eu li numa noite, não vou conseguir nem explicar o livro. Tem isso também, tá, gente? Não pode ser muito apego. E eu tenho isso, né? Tem os livros que você quer ler com mais atenção e tal. Mas esse aqui também é uma história bem simples, né? O Uhum. Analfabeta também, nossa, acho que deve ter 50 páginas o físico. Você tem ele físico? Eu tenho, mas agora eu já guardei ele. Mas É, ele é eu minúsculozinho. tem, né? Sim. E é como se fosse um diário dela, né? Uhum. Sim. Diário, mas é bom, tá escrito aqui, um relato autobiográfico. Então é bem simples, é interessante, assim, a gente até comentou num vídeo recente o tema e a história da vida da autora, né? É bem interessante, então dá uma engajada, não é chato, mas é muito pequenininho. Só não li em uma noite, eu certeza li em duas, semana passada, inclusive. E é assim, é bem tranquilo, não é que tem autobiografia que é só desgraça, né? É. Mas assim, a parte que ela comenta aqui é bem tranquila e eu gostei da leitura. Sim. O outro que você leu dela já não dá para ler na noite. Não, eu não indico, não. Daí você não vai dormir. Para ler de manhã é só para os fortes também. É. É, grandes emoções. Mas eu ainda estou fazendo a sugestão que vocês leiam, por favor, ao menos para conversar comigo. Eu tô com você. Sim, pode ser traumatizante, mas depois que eu li o primeiro, eu não conseguia parar, né? Eu comentei no vídeo, mas eu, eu, eu dei uma pausa, porque eu falei, se continuar nessa pegada, vai ser difícil. É, eu não sabia o que vinha, né? Mas que não era coisa tão boa, eu também já sabia que não era, pelo jeito que terminou o primeiro. Enfim, é porque Uhum. os temas acontecem coisas ruins mesmo e tal. Mas foi tão chocante assim para mim
o primeiro, que eu cheguei a Uhum. pensar e falar assim: "Será que talvez eu deixe aí sei lá quando eu termino". Aí depois de um tempo eu falei: "Não, preciso terminar", porque são livros tão pequenos, né. Mas enfim, depois, o segundo achei que foi o mais fraquinho, talvez porque é aquele que intermedia as coisas, né, os acontecimentos, e o terceiro onde acontece o desenlace ali das coisas, que é realmente onde eu quero conversar, que eu preciso conversar sobre o que aconteceu no livro. Poxa, então a gente tem que sofrer 3 volumes, Tati. Precisa, mas é pequeno, né, assim, é uma leitura rápida, ainda mais se você pegar para ler, apesar do choque, você vai lendo, Tem vai medo. rápido. Até porque é muito crua a escrita dela, é bem seca, não tem, assim, nenhum floreio nem nada, então você lê realmente ali como se fosse uma, então não é, sei lá, ler um Proust da vida que você tem que ler aqueles parágrafos lindos, maravilhosos, não estou falando que, mas é uma coisa bem Uhum. bem batida e bem, certeira, então é aquele negócio que rasga mesmo, sabe, quando você está lendo, você fala: "Não, não acredito que eu estou lendo isso", mas enfim, é rápido, a leitura acaba sendo rápida, mas é uma coisa de impacto, é um impacto grande. É isso aí. Tem mais algum? Eu não tenho, acabei com a minha listinha aqui, com os que eu escolhi. Eu achei que a Malu fosse vir com Poesia? os Tolstóis. Ah, Tolstóis. sim. Ah, não, poesia de noite já é uma alucinação para mim, né. Sim, Será que ela lê poesia à noite? Acho que não, né. No Kindle, ela vai dizer que não pode ler poesia no. é verdade, ela já falou, né. É, concordo. Eu achei que ela ia trazer os Tolstóis fininhos, que ela é muito fã, né, Uhum. do esqueci o nome, mas daqueles lá de casamento. A felicidade Eu conjugal? trouxe mais um. É. Ah, acho que esse aí não é bom ler à noite também. É, então, por isso que eu falei, pra mim não. Ainda mais se você tá com Eu trouxe insônia um. antes do seu casamento, sabe, tipo, amanhã você vai casar e aí você ficou com insônia porque tá nervosa, não leia a felicidade conjugal. Não. Hum. Enfim, uma última recomendação que eu acho que eu não falei aqui, porque eu acho que eu li ano passado e ano passado eu não falei nada aqui, mas eu li de noite no Kindle também. É contemporâneo, né, do Stênio Gardel. Tá Hum, bem famosinho, né, A Palavra que sim. Resta, indicação do Paulo Hatz, ele favoritou o livro da vida dele, ele entrevistou ele e tal, eu fui ler, e o autor é cearense, minha mãe é cearense, eu fiquei querendo ler. A história é bem por cima, assim, né, acho que todo mundo deve conhecer, mas é um senhor idoso que era homossexual, e teve um relacionamento quando jovem, quando ele, né, se descobriu, e antes deles se separarem, o outro jovem deu uma carta para ele, só que ele era analfabeto, e aí, muitos anos depois, ele já idoso, foi aprender a ler para finalmente ler essa carta, que ele tinha vergonha que alguém lesse para ele, ele nunca tinha lido e não sabia nem o que estava escrito. Uhum. O começo é bem triste, porque antigamente, né, não que não tenha, mas bastante preconceito, a família dele, tem uma cena que me marcou bastante, assim. Nada assim, acho que não vai tirar o sono, mas é Uhum. aquele triste bonito. Sim. E eu acho que ele não é muito grande também não, e eu lembro que eu li, assim, no Kindle de noite. Eu gostei muito dos contemporâneos que a gente geralmente fala mal. Sim. E ano passado e esse ano, eu acho que clássico é uma coisa mais difícil, assim, né, de ler. Apesar de não ser, no fim a gente sempre lê, mas é mais aquele. Eu não sei explicar direito, que não é uma palavra que é difícil, mas é um texto mais floreado, rebuscado, né? E os Sim. contemporâneos têm mais essa facilidade de fluidez de leitura. Tanto que eu acho que a gente não indicou, né, nenhum clássico para ler Não, então, de acho noite. que não. Não, é isso aí não, acho que, talvez porque a gente tenha um maior cuidado de ler mais atentamente, talvez, não sei, se é aquela que a Pode gente faz ser a também. marcação e tal. Normalmente, para mim, pode ser que seja isso. Mas, por Se exemplo, eu bem que tô, o Leste do Éden, eu ontem, essa noite mal dormi, você li, leu bastante? li uma boa meia hora, porque é uma leitura, né? Sim.
exato. Quando eu li, eu também intercalei Kindle com livro, então eu tenho várias anotações no livro, mas também li no Kindle. E aí quando eu tive a atenção de quando eu achava uma parte muito, muito boa, eu tinha lido no Kindle, e no dia seguinte eu ia lá para procurar no livro para ao menos colocar uma anotação ali, uma Eu fazendo flagzinha. isso É. e essa madrugada peguei eu tinha comentado no vídeo 2 vídeos atrás, Aham. da tradução, e não tá ruim do problema que a Malu não gostou do caipirês do outro, né, mas é porque eu acho que Uhum. esse também não tem, né, o caipirês. Uhum. Mas eu peguei um erro É? feio demais, assim, que eu fui Depois você me conferir hoje de fala. manhã nesse nível, eu li de madrugada, eu vi de madrugada, eu li uma frase, eu falei: "Essa frase não tá fazendo sentido". E aí eu fui ver de manhã, eu tô igual você, lendo nos 2 e voltando e relendo. Ai, tô amando, eu tô quase acabando. Sim. Então, Tô tá com vendo? medo de me decepcionar ainda. No final. Não, vamos ver. Mas tá vendo? Você achou um clássico que dá para ler, né, também com É, insônia e talvez mas é esse é porque gigante. é, Esse aí é porque assim, eu já tô lendo há muito tempo e tô continuando. Também tem essa categoria, né? sim. Mas eu Tô com acho que vontade de ler a qualquer momento. é verdade. Então, é aquele que pega, né? Você não, não quer É, parar. Eu lembro que comigo aconteceu com a baleia. O Moby Dick, apesar de eu gostar muito de estar com o físico na mão e riscar e fazer tudo, mas como eu não queria parar de ler, então era assim, qualquer momento era momento. Então, eh, eu acabei, aliás, eu preciso fazer uma releitura nessa edição, porque eu tenho a edição comprada depois que eu li, né, que é a edição da Zahar, muito linda, e mas eu tive essa questão também, qualquer momento era momento, então se é que eu acordei de madrugada, eu provavelmente li algum pedaço da Baleia, da Moby pegado Dick. pra ler. Sim, é. Acho que é porque a gente foi escolher uns pequenos, né, ou coisa assim, mas eu não li esse aí do Stênio, né? E eu tô para ler, assim, tô para ler. Já várias pessoas, já vi várias resenhas boas do livro, já. Agora que você falou, então eu vou pegar para ler na minha próxima insônia, eu vou deixar já no Kindle ali. Lista, pastinha. Outra coisa, eu não faço pastinha no Kindle, mas né, pastinha insônia. É, também não Eu não faço. organizo. Tá aí, mais Nani, uma coisa pra gente fazer. então, você não organiza seu Kindle, se eu não organizar o meu, tá tudo bem, mas Ah, porque eu boto lá na busca, acho que é é, mais fácil. sim, é. Então é isso. Acho que tá bom por hoje de indicações. Se vocês têm alguma indicação também para a gente ler enquanto estiver ali com aquele momento de insônia, por favor, deixem nos comentários. Não deixem de nos instigar também com as suas sugestões. E, Malu, por favor, você comenta aqui no nosso vídeo também aqueles que você ia indicar, tá bom? Porque daí a gente pode saber se você gosta de ler poesia ou não de noite. Ficou a dúvida Deixem aqui agora. dicas para as nossas futuras noites, que já sabemos que Isso, não vamos dormir. isso aí. Um beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau.